Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor esteja nos cobrindo nesta noite. Uma alegria estar com vocês novamente. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 3, para nós podermos extrair aí o ensino e a palavra de exortação, de ânimo que o Senhor tem para nós nesta noite. Salmo de número 3. Todos acharam? Salmo é facinho, né? Mês que vem eu trago a Geu para ver se vocês acharam rápido. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo de número 3, escrito por Davi. Aproveitar que as crianças estão ficando, porque a gente sabe que é muito comum que as crianças tenham um certo medo, né? Quando está tudo claro, assim, iluminado, não tem problema nenhum. Mas quando chega a noite, a gente põe eles lá na cama, né? Querendo que eles durmam logo, porque amanhã já começam as aulas. Parece que as crianças têm um medo de escuro. As crianças que estão aqui hoje, quem tem medo de escuro? Pode levantar a mão que o tio pastor não vai achar ruim, não. Todas as crianças têm medo de escuro? Só você que não? Cabra bom. Eu não sei o que acontece. Talvez as crianças depois possam me contar. Mas tem criança que não deixa nem o pai apagar a lâmpada, né? Não pode apagar a luz. Às vezes os pais arranjam um jeitinho de se virar, né? Deixa uma fresta ali da porta meio aberta para entrar a luz do corredor. Outros compram aquela lampadinha que põe direto na tomada, né? Assim, no interruptor ali, ele já dá aquela... Só para quebrar a escuridão, né? Para que eles fiquem mais tranquilos. Outros ainda... deixam que a televisão fique ligada até que o sono vença a criança, o smartphone, o tablet, né? Cada pai dá o seu jeito aí para que a criança não fique ali, por causa do medo, sem dormir, né? Isso é uma das coisas mais comuns que acontece o tempo todo. Parece que toda criança suspeita que tem algum inimigo, alguma coisa ali dentro do quarto, que é invisível até que você apague a luz. Apagou a luz, aquele inimigo vai chegar perto e vai querer te pegar, né? Acendeu a luz, ele desaparece. Ninguém entende por quê, mas parece que é alguma coisa assim. Agora, eu queria dizer para vocês, crianças, que depois que a gente cresce, a coisa não muda tanto assim, tá? No começo, vocês ganham uma certa coragem, né? Quando sai da primeira infância ali e tal. Mas quando vocês virarem adultos, vocês vão descobrir que os adultos têm um monte de medos também. Viu? Um monte de medos. São medos diferentes, né? Não são aqueles medos imaginários que quando você acende a lâmpada ele desaparece. Mas são medos que também tiram o sono da gente. Viu? Você também vai perder o sono depois que você for pai de família. Não fique achando que isso vai passar, não. Nós adultos sabemos que aquilo que nos assusta não está escondido no escuro do nosso quarto. Sabemos que quando apagar a lâmpada não vai ficar pior. E também... essa é a pior parte. Sabemos que quando acender a lâmpada, os nossos medos não vão desaparecer, né? Os medos dos adultos, crianças, eles se escondem em outros lugares. Não é embaixo da cama, não é atrás do armário. Os medos dos adultos se escondem, às vezes, numa sala toda iluminada, numa sala de ressonância magnética, por exemplo. Às vezes, os nossos medos, crianças, se escondem numa sala iluminada de uma cirurgia. A gente fica morrendo de medo
de uma sala toda iluminada. Às vezes eles podem se esconder num telefone no qual você está falando com o plano de saúde para ele liberar um exame que eles não querem liberar e que você precisa. Às vezes nosso medo pode estar numa fila enorme para uma cirurgia que a gente precisa fazer e o posto de saúde não encaminha a gente para o especialista, e o especialista não atende. Os nossos medos são diferentes, crianças. Eles não vão embora quando a gente acende a lâmpada. Os nossos medos podem se esconder no corte lá na empresa. A empresa vai fazer aquele corte, vai um monte de gente embora e a gente não sabe quem é. E o nosso medo fica escondido ali dentro da empresa. Às vezes o nosso medo pode se esconder numa fila enorme de gente para uma agência de emprego. O nosso medo pode se esconder numa entrevista de emprego em que há gente mais bem preparada do que a gente lá concorrendo. O nosso medo pode se esconder num TCC na faculdade, pode se esconder numa prova, no Enem. Os nossos medos, crianças, são piores do que os de vocês, viu? A gente às vezes fica até com vontade de voltar a ser criança e ficar com medo só daquilo que se esconde embaixo da cama. Eram bons tempos. Os nossos medos podem se esconder no quarto ao lado, onde o filho adolescente ainda não chegou. Onde o filho que às vezes foi criado dentro da igreja, e agora a gente já não consegue nem saber o que passa pela cabeça deles. Nosso medo pode se esconder ali, no quarto ao lado. Ou até mesmo dentro da gaveta, onde estão alguns carnês que a gente não conseguiu pagar. Os nossos medos são diferentes, crianças. Eles são diferentes. Os nossos medos podem se esconder, por exemplo, numa dupla que anda circundando a nossa rua ali, e todo mundo anda vendo que tem uns caras esquisitos ali que passam de noite, e a gente não chegou mais tarde naquele dia em casa, e aí entre o ponto de ônibus e a gente chegar em casa, o nosso medo está ali, no meio da rua escura. Nosso medo pode até se esconder na beleza da nova funcionária na empresa onde o marido trabalha. E o medo está lá, escondido, naquele sorriso bonito da moça. Meus irmãos, os nossos medos são assim. E talvez você pudesse aí pensar em inúmeros outros medos de adulto. Os medos de Davi também eram muito palpáveis, muito específicos, né? Não eram os medos como os das crianças, né? que desaparecem quando a lâmpada acende. Os medos de Davi não eram imaginados, eles eram reais, eles eram medos concretos. Ele tinha mais que ter medo mesmo. No caso desse Salmo de número 3, por exemplo, o Salmo já começa nos dizendo qual era o medo de Davi. Você sabe que quando o Salmo tem um título, né, que na sua Bíblia talvez esteja em negrito aí, né, com as letras mais escuras, por exemplo, o Salmo 3 na minha Bíblia está escrito assim: confiança em Deus na adversidade. Talvez o seu esteja parecido, um pouco diferente. Esse título em negrito não é da Bíblia mesmo, não foi Deus que mandou escrever, foi o editor da Bíblia lá que quis facilitar a nossa vida para a gente já lembrar que Salmo é esse. Mas embaixo desse título aí tem um outro título, que não está em negrito, que escreve assim: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Esse daí é da Bíblia mesmo, esse você pode confiar. Tá? Isso não é só para ajudar, foi Deus que mandou escrever. Então, o Salmo já começa, e a gente nem tinha lido, né, porque é o título, o Salmo já começa nos falando dos temores, dos medos de Davi, do medo principal de Davi quando ele escreveu esse Salmo. Ele estava fugindo do seu próprio filho. O medo de Davi não estava nem escondido. Os temores de Davi já não estavam mais escondidos, estavam ali, com uma espada na mão, perseguindo ele. Absalão era o terceiro filho de Davi. Das muitas mulheres que Davi teve, né? Naquela época, os reis se casavam com as filhas, né, com as princesas de outros reinos, para fazer alianças, né? Então, você fica meio parente do rei vizinho,
Isso significa que você não vai atacá-lo e ele também não vai te atacar. Se alguém atacá-lo, você vai ajudar a defender. Se alguém te atacar, ele vai ajudar a te defender. Era uma aliança, mas era feita por meio do casamento. Então, Davi fez vários desses casamentos, e uma dessas alianças que ele fez uma aliança com um rei pagão ali de perto, e essa aliança foi feita por meio desse casamento com essa moça, filha de um rei pagão, e desse casamento nasceu, então, Absalão, o terceiro filho de Davi. E esse filho de Davi sempre deu motivo para preocupações. Era um filho rebelde, um filho ambicioso, um filho astucioso, um filho que não dava para confiar. Mas filho é complicado, né? A gente nunca quer ver os defeitos dos nossos filhos. Davi não era diferente de nenhum outro pai. Para vocês terem ideia, né, e não pensarem aqui que eu estou fofocando de Absalão, vocês terem uma ideia, então, de como ele era astucioso, de como ele era ambicioso, ele era o terceiro filho. E ele, então, descobriu que o primeiro filho, o filho primogênito, o mais velho de Davi, portanto, aquele que herdaria naturalmente o trono, Absalão descobriu que esse meio-irmão dele, primeiro filho, primogênito, mais velho, que esse meio-irmão tinha meio que se apaixonado, se enamorado lá de uma das filhas de Davi, de outro casamento, e tinha abusado dessa moça. Essa moça que era irmã de Absalão. Absalão era tão ambicioso, tão sem afeições naturais, tão interessado apenas em si mesmo, que ao invés de procurar justiça para sua irmã, ele abafou o caso e ficou esperando uma ocasião para matar o filho primogênito de Davi. A Bíblia diz que ele gostava da irmã dele e que ele ficou revoltado com a situação. Mas se ele tivesse apenas esse interesse, ele teria ido lá e tirado satisfação com o outro irmão dele. Não. Ele deixou tudo quieto até que ele tivesse a oportunidade de esfaquear o próprio irmão, que era o primeiro na linha sucessória, e aí então agora ele ficou mais perto do trono. Esse é Absalão. Nessa época ele teve que fugir de Jerusalém. O pai dele, claro, o perseguiu, tinha matado um dos irmãos, um filho, né? Ele teve que ficar 3 anos de exílio lá na terra do seu avô, aquele rei pagão. Só que ele, além de ambicioso, ele era astucioso. Assim como ele fez com o seu irmão lá, com o seu meio-irmão para matá-lo, ele também começou a chamar algumas pessoas que eram próximas do rei Davi e começou a manipulá-las ali com conversinhas e tudo mais, para que eles pudessem chegar no rei e ir suavizando o rei, facilitando a reentrada dele no reino. E deu certo, teve sucesso. Ele retornou para Israel, e depois de mais uns 2 anos, conseguiu até ser perdoado pelo rei Davi. Quando ele voltou para Jerusalém, ele não estava ali apenas porque estava com saudade da sua família. Ele estava ali porque ele queria de novo retomar as suas maquinações. Agora ele estava mais perto da sucessão, estava voltando ao reino, e ele então montou uma pomposa comitiva que no início tinha 50 pessoas, que andavam com ele para cima e para baixo, ali, para mostrar serviço, para chamar atenção para ele. Comitiva quem tinha era o rei. Não, Absalão também tinha uma comitiva que acompanhava ele para todo lugar, e durante 4 anos ele ficou com essa comitiva para cima e para baixo. Como se não bastasse, ele ainda chamava pessoas que tinham alguma insatisfação com a administração de seu pai Davi, chamava eles num canto e dizia assim: o que aconteceu? Aí o sujeito explicava: olha, príncipe, é que o rei tomou tal decisão e prejudicou a nossa região lá e tudo mais. E ele: puxa vida, se eu fosse rei, eu não ia fazer assim, eu ia tomar outro tipo de decisão. Puxa vida, olha que malandro. Com isso ele foi fomentando, foi alimentando no coração da população a insatisfação com o próprio pai. E, ao mesmo tempo, alimentando na população a expectativa de que, se ele fosse rei, as coisas seriam melhores. Malandro. Malandro. É como se ele se apresentasse como um candidato mais humano, mais popular,
mais preocupado com o povo, com o trabalhador. Se fosse hoje em dia, ele teria alugado um ônibus, né? Pago ali R$30 para cada um fazer ali uma presença em plena Paulista, né? Pessoal com uma plaquinha lá, pão com mortadela para todo mundo, e aí ele faria, né, o seu comício assim para causar uma impressão, né? E aparecer na televisão aquela imagem ali, aqueles 50 ali, aí a televisão fecha assim, dá a impressão que tem 1 milhão, né? É só aquele meia dúzia ali. Absalão foi o primeiro a usar essa estratégia aí para impressionar. E teve sucesso. Teve tanto sucesso que, para vocês terem uma ideia, no final desses 5 anos aí de trabalho, né, entre matar o próprio irmão, que estava na frente na sucessão, e esse trabalho todo aí, foram 5 anos mais de 5 anos de trabalho, né, digamos assim. Então, por fim, o ponto final desse plano todo dele foi fazer uma viagem até Hebrom. Caso você não se lembre, Hebrom é uma cidade importante, talvez a segunda cidade mais importante de Judá. Por que Hebrom é importante? Hebrom é importante porque foi lá que Davi foi eleito rei. Foi lá que ele foi eleito rei. Como se não bastasse, ele governou em Hebrom durante, se não me engano, 3 anos e meio, antes de mudar a capital para Jerusalém. Então, Hebrom é uma cidade importante, e como se não bastasse, é uma cidade importante e é uma cidade insatisfeita com o rei. Por quê? Poxa, o reinado era aqui, o trono ficava aqui, o palácio ficava aqui, a gente era importante. Aí agora o rei foi lá para Jerusalém. Poxa vida, ele não podia fazer isso. Aí chega Absalão e vai para Hebrom, onde já há essa insatisfação com o rei. Como se não bastasse, Hebrom é a cidade de nascimento de Absalão. Ele nasceu lá. Enquanto o rei o reino tinha a capital lá, foi lá que ele nasceu. Então, todo mundo olha para Absalão e fala assim, poxa, esse é um rapaz que ia honrar a nossa cidade, né? Era daqui. Quem dera fosse rei, Absalão. Então, vejam como o ardiloso filho de Davi vai montando todo o seu tabuleiro, o seu jogo, para que ele, por fim, possa dar o que a gente talvez chamasse hoje de um golpe de Estado, né? O que ele faz? Nessa viagem que ele faz para Hebrom, isso está lá no capítulo 15 de 2 Samuel, que nós lemos um trecho agora há pouco no culto. Quando ele vai fazer essa viagem, ele aumenta a sua comitiva e põe na sua comitiva só gente importante do reino. Gente lá do palácio de Davi, gente importante. Seria como se hoje em dia eu chamasse o embaixador, o ministro tal, um governador, para compor a comitiva. A comitiva chegou a 200 pessoas. Mas antes da viagem, ele já tinha avisado alguns companheiros dele. E ele fala assim, vocês se espalhem aí por todas as vilas, e conforme a gente for passando com a minha comitiva cheia de gente importante que não está sabendo de nada, vocês arrumem lá um grupo, que quando a gente passar, o pessoal toque a trombeta e fale assim, Absalão é rei em Hebrom. E aí, então, a comitiva dele ia passando, o povo ia gritando, as pessoas que não estavam sabendo de nada, falavam, nossa, puxa vida, hein? Ele está com moral, o povo quer ele mesmo como governante, como rei, puxa vida, então é isso mesmo. Essa foi a malandragem de Absalão. O objetivo dele, então, era convencer aquela comitiva e, ao mesmo tempo, o povo, que não estava sabendo que estava tudo combinado, convencer todo mundo que, na verdade, havia um clamor popular pela coroação de Absalão. E deu certo. Deu tanto certo que a notícia chegou no rei lá em Jerusalém, já na base do vamos fugir, porque Absalão vem aí e o povo está com ele. Foi assim que chegou a notícia para o rei. E o rei fugiu mesmo. A conspiração já estava feita, a conspiração já estava armada, o golpe já estava dado. Davi, então, decide fugir. Imagina, um rei fugindo do seu palácio, fugindo da capital do reino. Ele conseguiu aí, a gente leu lá em 2 Samuel 15, mencionando que tinha lá um grupo, né, uns soldados que eram leais a Davi, cerca de 600 homens, fugiram com ele não fugiu sozinho. Mas é um rei fugindo, gente. Um rei abandonando o trono, o palácio, a capital, fugindo para o deserto. Essa é a situação de Davi quando ele escreve este salmo. E a gente, com essa história toda, a gente começa a pensar que Davi tinha bons motivos para ter medo. Não tinha nada embaixo do colchão.
nada imaginado. Não havia inimigos ocultos no quarto. Havia inimigos verdadeiros, concretos, numerosos e à luz do dia. E o pior, seu próprio filho estava à frente. Quando ele diz, como tem crescido o número dos meus adversários, ele não está brincando. Não é figura de linguagem. É literal. Milhares de pessoas já estavam com Absalão. Para vocês terem uma ideia, tem uma hora que um dos comandantes de Absalão pergunta para ele assim, Absalão pergunta para esse comandante, escuta, como é que você acha que a gente pode fazer aí para terminar de fechar o golpe? E esse comandante fala assim, me dá 12 mil soldados que eu pego o rei. Imagina, me dá 12 mil soldados, imagina quantos já tinha do lado de Absalão. Então, Davi tinha bons motivos para ter medo, e eu imagino pelo menos 3 motivos de medo para Davi nesse momento em que ele escreve o Salmo 3. Em primeiro lugar, medo da morte. Porque, afinal de contas, não é um golpe de Estado numa democracia em que você tira um governante e há leis lá dizendo quem é o próximo governante, pode abrir uma eleição direta ou indireta, tal, não sei o quê. Não. O golpe de Estado só se completa quando você mata o rei. Porque um rei é governante até que ele morra. Então Davi sabia que Absalão precisava matá-lo. E diante de todo aquele esquema que já estava pronto, só colocando em funcionamento uma máquina bem organizada que Absalão tinha ao seu comando, Davi tinha certeza, Davi tinha bons motivos para temer que Absalão ia conseguir fechar o seu plano com a morte do seu próprio pai. Davi também tinha medo de uma guerra civil. Ele sabia que havia gente do seu lado, ele sabia que o exército mais capaz, mais profissional, eram os seus homens. Ele sabia que quem estava do lado de Absalão era o pessoal meio vendido na situação, sabe como é que é? O pessoal que achou que... né? Então, ele podia enfrentar Absalão. Mas se ele enfrentasse Absalão, era uma guerra civil. A cidade de Jerusalém, né, a gente leu lá, o Pedro leu com a gente lá, que o próprio Davi fala assim, olha, a cidade vai sofrer. Davi não foge apenas porque ele tem medo de morrer, ele foge também porque ele tem medo do que vai acontecer com a cidade de Jerusalém, a capital do reino, se as duas forças se chocarem ali dentro. Então, ele não quer morrer, mas também enfrentar as forças de Absalão não parece uma boa ideia. E, por fim, por incrível que pareça, como eu mencionei para vocês, e vocês que são pais sabem muito bem, pai é pai. Absalão tinha medo do que podia acontecer. Desculpe, Davi tinha medo do que podia acontecer com seu filho Absalão. O filho rebelde, o filho traidor, o filho assassino. Ainda assim, Davi tinha medo de que no combate, no enfrentamento, ele sabia que seus homens eram assassinos treinados, eram soldados mesmo. Ele sabia que Absalão podia morrer. Lá no capítulo 18, quando a guerra finalmente acontece, Davi chama os seus soldados e diz assim no versículo 5, olha, tratem o garoto Absalão com cuidado. Os generais dele nem ouvem, né? Vão lá e matam Absalão mesmo, porque tem que morrer, não dá para ter um sujeito desse vivo no reino. Mas eu só estou citando isso para vocês entenderem, olha a situação de Davi. Né? Como é que é o ditado? Se ficar, né? E se correr, é assim. Não tem situação boa, não tem saída fácil, não tem solução nenhuma essa situação. Se ele enfrenta Absalão, morre um monte de gente inocente, a cidade se acaba. Se ele vence Absalão, o filho dele morre. E ele já perdeu um filho, né? Porque o próprio Absalão matou o irmão. Então, Davi, recentemente, 7 anos antes, tinha perdido um filho. Agora ele está vendo que vai perder outro. E se por acaso ele não conseguir vencer Absalão, ele é que morre. Então veja. Que situação. Que situação.
Os medos aqui de Davi são muito reais, muito concretos. Quando ele diz, se multiplicaram os meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, ele está falando sério. No versículo 2 ele diz assim, no versículo 2 ele ainda diz assim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quer dizer, é natural, né? Davi vencia suas batalhas por quê? Porque Deus estava com ele. Agora Davi está fugindo do seu próprio palácio. Por quê? Rapidamente correu a boca pequena que Deus tinha abandonado Davi. Claro, Davi vencia gigantes, vencia filisteus, vencia todo mundo, agora está correndo do próprio filho. O próprio Absalão talvez tenha mandado espalhar a notícia, ou talvez nem precisasse. Deus não está mais com Davi, Deus está agora com Absalão, seu filho. É isso que estão falando. Não há em Deus salvação para ele. É o que estavam dizendo e fazia todo sentido, né? De que Deus havia abandonado Davi. Essa é a interpretação mais lógica da situação. Olha lá, o cara está na desgraça. Só pode Deus ter abandonado ele, não tem outra explicação. Como se não bastasse, né? A gente leu também aí durante o culto, um tal de Simei, que começou a ir atrás de Davi ali cercado de homens, e o tal do Simei jogando pedra, jogando terra e xingando Davi. Eu fico imaginando ele jogando por cima, assim, né? Porque tinha um monte de gente em volta do rei, o rei estava lá no meio, e ele jogando assim. E ele dizendo, olha, isso tudo que você está passando, rei Davi, é a paga que Deus está te dando, a recompensa que Deus está te dando, o castigo que Deus está te dando por aquilo que você fez para Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, né? Saul, rei antes de Davi. Na opinião de Simei, que era parente de Saul, Deus estava castigando Davi com toda aquela desgraça, porque Davi tinha tirado o trono de Saul. Mas não é verdade. Davi não foi responsável pela queda de Saul. Saul mesmo foi responsável por sua queda, né? Ele se afastou de Deus. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas nunca desejou isso, nunca fez isso. Então, as acusações de Simei não eram verdadeiras. Mas o curioso é que Davi fala assim, quando um dos generais de Davi fala assim, né, um dos comandantes de Davi fala assim, eu vou lá matar esse cão morto, né, o texto lá que a gente leu, né, como seria um Zé Ninguém. Né? Esse Zé Ninguém vai ficar ofendendo o meu rei? Davi fala assim, não, deixa ele falar, porque Deus deve ter mandado ele falar. Porque assim, não é verdade que Deus estava castigando Davi por ter tirado o trono de Saul. Mas Davi sabia que Deus estava castigando ele porque ele tinha adulterado com Batseba, mandado matar o marido de Batseba e tentado encobrir tudo com um monte de mentiras. Deus mesmo tinha falado para Davi que ia castigá-lo dessa forma. Então Davi sabia o que estava acontecendo. Então, meus irmãos, na verdade, em boa parte dos casos, nós temos alguma parcela, maior ou menor, de responsabilidade pelos buracos em que nós nos metemos. Temos alguma responsabilidade. No caso de Davi, então, ele de fato tinha acabado com a sua carreira, né? Com o adultério, com o assassinato lá. E nós, no nosso caso, muitas vezes também temos alguma responsabilidade por aquilo que nos atormenta, por aquilo que nos dá medo, por aquilo que nos tira o sono. Muitas vezes. Às vezes o problema familiar que nos tira o sono pode ser uma consequência de decisões erradas, de escolhas erradas que nós fizemos ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás. E que até hoje a gente sofre as consequências. Às vezes é. Às vezes, problemas que a gente tem com algumas pessoas são consequência ou resultado natural do mal que a gente fez ou daquilo que a gente falou para aquelas pessoas tempos atrás e que a gente
não consegue consertar totalmente hoje em dia. Conserta um pouco, mas não conserta tudo. Até mesmo, por exemplo, no desemprego, né? A gente não tem o poder de consertar a economia do país. Mas a gente às vezes olha e fala assim, puxa vida, no tempo das vacas gordas eu podia ter sido um pouco mais sábio, ter segurado um pouquinho mais para agora, né? Para não estar passando por uma dificuldade tão grande. Ou, no caso de um problema de saúde, por exemplo, que também escapa do nosso controle, a gente ainda pode dizer assim, eu devia ter ido no médico logo no primeiro sintoma. Né? O médico às vezes fala assim, olha, se tivesse vindo aqui o ano passado, aí a gente, puxa. Então, reconhecer essa parcela de responsabilidade é bom. Traz maturidade, faz a gente crescer, faz a gente ter um crescimento pessoal, um crescimento espiritual. Mas não é disso que está falando Davi no versículo 2. No versículo 2 há uma acusação contra ele de que Deus o abandonou. E mesmo que ele tenha muita responsabilidade sobre o que está acontecendo na vida dele, isso é uma acusação falsa. Deus não tinha abandonado Davi. Quando a situação difícil, quando aquilo que nos põe medo, nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade e, portanto, tomar providências para que não aconteça de novo, se arrepender, rever as nossas atitudes, isso é bom. Mas quando essa reflexão acaba virando um motivo para a gente duvidar da graça de Deus, quando essa reflexão acaba virando um voltar-se para si mesmo e nos afasta de Deus, nos enfraquece a fé, quando isso faz com que a gente desconfie que Deus já não está presente em nossa vida, aí a gente não está mais diante de uma oportunidade de reflexão, a gente está diante de um ataque diabólico. Precisa ter sabedoria para discernir essas duas coisas. O Novo Testamento chama o diabo de acusador. E, de fato, em tempos de tribulação, a principal estratégia de Satanás é minar a nossa fé, minar a nossa relação com Deus através de acusações. Ele nos acusa e acusa Deus. É o serviço dele. É aquilo que o Novo Testamento, lá em Paulo, lá na carta aos Efésios, chama de dardos inflamados do inimigo. Alguns exemplos dessas acusações de Satanás. Deus não é tão amoroso assim, ele não se importa com o que você está sofrendo. Isso é uma acusação de Satanás contra Deus. Ou então, Deus não é tão poderoso assim, essa situação está complicada demais, ele não vai conseguir te ajudar. Uma acusação terrível contra Deus. Ou então a acusação é contra você. Ele pode dizer assim, não, Deus é justo, Ele não vai te socorrer porque você não é digno da ajuda dEle. Acusação de Satanás. Ou então, Deus não está te ouvindo porque Ele está te castigando, Ele não te ama mais porque você fez aquilo lá no passado. Percebe a diferença entre uma reflexão que nos faz amadurecer e ouvir uma acusação de Satanás e dar ouvidos a ele? Percebe a diferença? O que estava acontecendo com Davi era uma acusação satânica. Não tem mais solução para ele em Deus, não tem mais socorro para ele. Deus abandonou Davi. Quando nós cremos nas acusações de Satanás, a nossa fé nas promessas de Deus enfraquece. E aí o medo toma conta do nosso coração. Se você está temendo, se o receio, se o medo tem tomado conta do teu coração, e no lugar da confiança no Senhor, agora você tem o temor, se ao invés de temer a Deus, você teme a situação, então talvez você tenha ouvido as acusações de Satanás. Talvez você tenha acreditado quando Satanás disse, não há em Deus socorro para ele, para ela. Paulo diz lá, quando ele fala das setas inflamadas de Satanás, lá em Efésios capítulo 6,
que para nos proteger nós temos que empunhar o escudo da fé. É a fé, a confiança, a convicção, a certeza daquilo que a gente não enxerga, que barra essas acusações de Satanás. Acusações mentirosas, mas que podem alcançar as nossas consciências se nós não estivermos com o escudo da fé. E é exatamente o que Davi começa a fazer. Os seus olhos param de olhar para os numerosos adversários, param de olhar para aqueles que se levantam, os seus ouvidos se fecham para aqueles que dizem que Deus não vai salvá-lo, de que Deus não vai socorrê-lo, e ele começa a olhar para Deus. Ele começa a ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir as acusações. Ele começa a olhar para a grandeza de Deus, ao invés de olhar para os numerosos adversários. É isso que acontece a partir do versículo 3. Inclusive, como Paulo usa lá a figura do escudo, né? Paulo estava preso quando ele escreve a carta aos Efésios, e ele talvez estivesse olhando lá o soldado que o estava guardando, e ele então fala de um soldado, né? O cinto, a bota, o capacete e o escudo da fé. Davi também era um homem acostumado à vida militar, ele era um guerreiro, e ele fala também do escudo, só que ao invés de falar do escudo da fé, ele diz assim: Tu, Senhor, és o meu escudo. Versículo 3. O Senhor é o meu escudo. Uma metáfora muito apropriada para um homem que era um homem de guerra como Davi, e para um homem que estava enfrentando uma guerra como é Davi, no Salmo 3. E é uma metáfora muito fácil de compreender, né? É ali, com Deus, junto a Deus, que ele encontrou a segurança que ele precisava naquele momento terrível, naquele momento que parecia que não tinha solução, naquele momento que parecia que não tinha nenhuma saída. Nada do que eu possa fazer vai dar certo. Ou eu morro, ou morre meu filho, ou a cidade se acaba. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. Ele ainda acrescenta no versículo 3, o Senhor é minha glória e o que levanta a minha cabeça. Em outras palavras, o Senhor é a minha vitória. Quer dizer, mais do que a minha defesa, o Senhor já é a minha vitória. Ganhei essa guerra. Pelo Senhor, no Senhor, essa guerra já está ganha. Em outras palavras, quando Davi se lembrou de quem é Deus e começou a olhar para Deus e começou a ouvir a sua palavra, ao invés de ouvir as acusações de Satanás, a sua confiança foi renovada. E aí ele pôde abrir a sua boca e abrir o seu coração numa oração fervorosa. Quando a gente volta a confiar no Senhor, uma das primeiras coisas que acontece é que a gente volta a orar. Quando a situação parece sem esperança, sem saída, sem possibilidade nossa, e nós ouvimos a voz de Satanás, nós deixamos de orar. Nós nos desanimamos, nos deprimimos, nos estagnamos, ficamos paralisados diante da situação e não oramos. Mas quando a nossa confiança se renova, quando nós voltamos a olhar para Deus, a primeira coisa que acontece, nós voltamos a orar. Davi faz isso. Versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor. E é uma oração confiante, porque ele diz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Santo monte é o Monte Sião. Você sabe que a cidade de Jerusalém foi escolhida por Davi para ser a capital do reino, porque ela era uma cidade muito segura. Por que a cidade de Jerusalém era segura? Porque ela ficava no alto do monte. Nas cidades daquela época, estar no alto do monte era uma vantagem militar tremenda. Porque de lá de cima, o sentinela olha lá embaixo e vê o inimigo aparecendo lá na ponta. Ele, opa, fecha os portões, prepara os arqueiros, tranquilo. Por isso que ele escolheu Jerusalém. Então, Jerusalém fica no alto do monte. Quando ele fala do Santo Monte, né, vocês devem ter visto já várias vezes na Bíblia, assim, subia para Jerusalém, né, aquele homem que foi assaltado lá e socorrido pelo samaritano na parábola de Jesus, ele descia de Jerusalém. É assim, é uma cidade no monte. Então, quando ele fala que Deus o ouve do Santo Monte, ele está falando de Jerusalém, né? A cidade onde Deus estava. Por que é a cidade onde Deus estava? Porque naquela época ainda não havia templo. Deus não deixou Davi construir o templo. Só o filho dele, Salomão, que realmente construiu o templo. Mas, mesmo naquela época, já havia
a arca da aliança, que Moisés tinha construído, e a arca tinha ficado em Jerusalém. Quando Davi está fugindo, os sacerdotes vêm junto com ele. Não, Davi, nós estamos com você, você é ungido de Deus. E Davi fala assim, não, fiquem aí, e a arca do Senhor tem que ficar no lugar dela. O rei pode fugir, a arca não. Deixa a arca lá. Está certo que Davi tinha uma segunda intenção. Ele deixa os sacerdotes lá para serem espiões dele e contar para ele o que o filho dele vai fazer, para ele poder estar sempre um passo adiante. Mas quando Davi, então, aqui no Salmo fala assim, o Senhor do teu santo monte me ouve, ele está dizendo assim, Deus está lá na Arca da Aliança, que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então ele estava orando sabendo que Deus estava atendendo a ele, Deus estava ouvindo ele lá do santo monte dele, porque Deus não é um Deus que fica longe, né? Um Deus que as distâncias o impeçam de ouvir a nossa oração ou de nos socorrer. Tem um cântico, inclusive, que a letra dele é meio torta, porque, assim, lá em Jeremias, Deus fala através do profeta, acaso eu sou Deus de perto apenas? Ou sou também Deus de longe? Quer dizer, a resposta é, sim, o Senhor também é Deus de longe, não tem, né? Você pode estar lá na China que Deus vai te ouvir, não tem essa. E aí o cântico entorta um pouco e fala assim, és Deus de perto, né? É claro que Deus é Deus de perto, mas o que Deus está falando é o contrário. Fala assim, não, de perto é fácil ser Deus, eu sou Deus de longe também. Né? Davi sabe muito bem disso. Você deve se lembrar lá do Salmo 139, quando Davi diz assim, se eu faço as asas, se eu tomo as asas da alvorada e vou lá para o horizonte, o Senhor vai estar lá. Se eu vou lá no fundo do abismo do oceano, o Senhor também me vê lá. Não tem lugar longe para Deus. Então Davi tem essa convicção, eu clamo e o Senhor lá do seu santo monte vai me ouvir, né? Já me responde. Ele põe até no presente, né? O Senhor me responde. Então veja, aquela situação terrível, Davi no começo fica realmente apavorado, está fugindo e tal, mas aí, em algum momento ele para e fala, não, espera aí, o Senhor é o meu escudo. Eu não sei se talvez alguém chegou lá para ele e falou assim, Senhor rei, pega esse escudo aqui, que, né, se algum inimigo escondido jogar uma flecha, o senhor está preparado. Ele fala, não, espera aí, meu escudo é o Senhor. E aí isso talvez sirva de gancho e Davi, não, espera aí, os inimigos são muitos, mas o Senhor é minha glória, minha vitória. Não, eu vou clamar o Senhor, e eu estou fugindo, mas de longe o Senhor vai me ouvir. Não tem essa, não. No deserto, no palácio, no templo, na igreja, na rua, na cozinha, no hospital, na UTI, em qualquer lugar. Então nós vemos aqui um homem recuperando a sua fé no meio da tribulação, meus irmãos. Um homem recuperando a sua fé e trocando o medo pela confiança. A prova disso, ele mesmo declara no versículo 5, fugindo pelo deserto, imagine, um rei fugindo pelo deserto com alguns homens leais do seu próprio filho que quer matá-lo. Um filho que tem um exército 10 vezes maior. E esse homem, no meio do deserto, fugindo do filho que quer assumir o seu trono, se deita, talvez no chão, talvez em cima de um escudo duro, e ele diz, deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta. Eis um homem, meus irmãos, cujo coração está guardado por uma paz que excede todo o entendimento. Expressão que Paulo usa lá em Filipenses, né? Não dá para entender como é que você está dormindo bem aí, rei. Está todo mundo aqui pilhado, no escuro, e agora, certamente, o conselheiro de Absalão, que pediu lá os 12.000 soldados para correr atrás do rei, ele com certeza conseguiu os 12.000 soldados, devemos estar cercados agora mesmo. Como é que a gente vai saber nesse escuro? Cadê o rei? Dormindo tranquilo. O Senhor me sustenta. Irmão, você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso agora. Agora.
se você está vivenciando um momento de angústia, talvez você não esteja cercado de soldados, seus medos podem ser outros, mas eu tenho certeza que eles podem ser tão reais quanto os de Davi. Não imaginários como os das crianças. Mas você precisa crer nisso agora. É pela fé que nós vencemos o medo. E lembre-se que crer em Deus é um exercício de todo dia. Orar é um exercício de todo dia, né? Clamar ao Senhor é um exercício de todo dia. Jesus, quando ensina a gente a orar, Ele manda a gente pedir o pão de cada dia. Quer dizer, Ele já está dizendo que no dia seguinte você vai orar de novo. Jesus não presume uma oração semanal. Ele está dizendo, quando Ele pede o pão de cada dia hoje, Ele já está dizendo que amanhã você vai orar de novo. Não é que você vai orar, né? O Senhor, dá o pão de um mês aí que eu não quero orar o resto do mês. Não. Então, se agarrar ao Senhor e confiar nele, e clamar a Ele na convicção do seu santo monte, Ele vai nos ouvir, esse é um exercício de todo dia. Clamar ao Senhor hoje, clamar ao Senhor amanhã, clamar 3 vezes hoje, 4 vezes amanhã. Precisamos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade por meio das súplicas, com ações de graças, porque Ele tem cuidado de nós. Tanto Pedro quanto Paulo falam a respeito da nossa ansiedade, tendo o seu remédio na súplica, na oração, colocando diante do trono da graça aquilo que nos aflige. Davi aprendeu isso no pior momento, e nós também precisamos aprender. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos numa posição superior à de Davi. Estamos numa posição superior à de Davi, porque nós não precisamos dirigir o nosso clamor a um monte onde tem uma caixa de madeira coberta de ouro com 2 querubins em cima. Não. Nós não dirigimos as nossas orações a um templo, a um monte, a uma igreja, a um endereço. Nós dirigimos as nossas orações a alguém. Falamos diretamente a Jesus Cristo. E outra, nós falamos a um homem que conhece o que é padecer, a um varão de dores, alguém que sofreu perseguições, que sofreu toda sorte de ferimentos. Não há área, não há medo, não há perigo em nossa vida que Cristo não tenha experimentado mais do que nós. E Ele pode se compadecer de nós, Ele intercede por nós junto ao seu Pai com toda a propriedade, exatamente por isso. Ele conhece as dores. E se você quiser falar de angústia para Ele teve tanta angústia que Ele chegou a suar sangue. Na última parte do Salmo, Davi convoca o próprio Deus. Acho que é tão acostumado a dirigir os soldados que ele se empolga, né? Levanta-te, Senhor. Ele que estava deitado, ele manda Deus levantar. Mas ele não está sendo desrespeitoso, não. A ideia aqui é que o comandante das suas tropas, Davi, rei, ele reconhece que os seus exércitos não poderiam fazer aquilo que somente Deus podia fazer. Então ele diz, Senhor, vai lá, luta lá. E é curioso a forma como ele apresenta aqui, porque muitos salmos apresentam o Senhor Deus como um general no comando dos exércitos de Israel, né? No seu cavalo e tudo mais. Mas aqui não, aqui Deus é um guerreiro mesmo, que nem com espada luta com as próprias mãos. Ele se levanta e derruba com as próprias mãos os inimigos do seu povo, porque são inimigos do próprio Deus. Né? Olha lá. Quebras os dentes, feres nos queixos a todos os meus inimigos. Versículo 7. Deus é um guerreiro que se levanta e vai abrindo caminho pelos exércitos inimigos e derruba todos, porque os inimigos do povo de Deus também são inimigos dele. Saulo, quando ainda era perseguidor da igreja, aprendeu isso como sua primeira lição de Jesus.
Quando ele está indo para Damasco, surge aquela luz, ele cai no chão já cego, e uma voz diz para ele: por que você está me perseguindo? E ele fala assim: mas quem és tu que eu estou perseguindo? Ele não estava perseguindo Jesus, está perseguindo a igreja. Mas perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. Porque Jesus se identifica com o seu povo. Então, quando ele vence os inimigos de Davi, são os inimigos do seu povo, os inimigos do seu ungido, são os inimigos do próprio Deus que estão caindo. E, meus irmãos, na nossa maior batalha, que é a batalha contra o pecado, temos o nosso maior adversário no seu campo preferido de batalha, Satanás. E quando nós estivermos batalhando nossas lutas espirituais, devemos nos lembrar que Jesus Cristo é o prometido descendente da mulher, prometido lá em Gênesis capítulo 3. Logo na queda, Deus prometeu que o seu filho viria, compraria a nossa briga e venceria. Lá não fala de quebrar o queixo, lá fala de pisar na cabeça. Quando Cristo esteve com o seu ministério terrestre durante aqueles 3 e poucos anos lá, ele expulsou legiões de demônios, ele curou multidões de enfermos, apenas para mostrar essa autoridade divina. Ele é o guerreiro que se levantou e brigou por nós e venceu. Paulo diz que nós somos mais que vencedores nele. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. Então, meus irmãos, nós não precisamos temer, a não ser Deus. Não precisamos temer as situações, não precisamos temer os homens maus, não precisamos temer os problemas, não precisamos temer as enfermidades nem os desempregos. Nós precisamos temer a Deus e confiar. Quando nós clamamos, Ele ouve a nossa oração. Por Jesus, Ele ouve a nossa oração. Ele já se levantou. Ele já quebra dentes e queixos e Ele está na luta conosco. E ainda que Ele possa usar as nossas lutas para nos ensinar e nos levar a refletir e mudar as nossas atitudes até, trazendo a santificação para a nossa vida, nós precisamos continuar crendo que Ele nunca nos abandona. Ele nunca deixa de atender a nossa oração. Ele nunca deixa de nos ouvir. Em Jesus, Ele nunca permite que nós estejamos vencidos. Somos sempre vencedores por meio de Jesus. Para concluir, meus irmãos, sempre que a adversidade ataca, nós temos uma escolha. Nem sempre nós podemos escolher não ter adversidade. Nem sempre nós podemos escolher não ter problemas. Mas sempre que temos problemas, nós temos uma escolha. E a escolha é: nós podemos nos afastar de Deus ou podemos nos apegar a Deus. A escolha estará sempre lá. Nós podemos usar o sofrimento como justificativa para deixar de crer, ou nós podemos usar as dificuldades como incentivo para crer ainda mais. A escolha estará sempre lá. Vamos ter medo ou vamos ter fé? É a escolha. O que é que você tem escolhido ultimamente quando as adversidades batem à sua porta? Qual tem sido a sua escolha ultimamente quando você tem problemas? Medo ou fé? Se apegar ao Senhor ou se afastar dele? Perder o sono ou pedir ao Senhor que se levante? A escolha estará lá. O que é que você vai decidir? Agora, se estiver muito difícil tomar a decisão certa, a decisão da fé, eu quero terminar com 3 versículos de João. O primeiro, Jesus está dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em mim. João 14:1. O segundo diz: deixo-vos a minha paz, não se perturbem os vossos corações, não tenham medo. 14:27. E o terceiro:
Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Não ouça as acusações de Satanás. Ouça as promessas de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Não se afaste do Senhor, se apegue a Ele. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde no meio da tribulação.